Boa noite, espectador, boa noite, espectadora da TV Jovens Cronistas, olá, né, porque às vezes os vídeos aí são assistidos a posteriori, então as pessoas assistem de manhã, à tarde, à noite. Eu sou Cláudio Porto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à TV Jovens Cronistas. Eu vou desligar o áudio de retorno aqui, pronto, desligando o áudio de retorno. O chat já está bombando, você que está acompanhando esse vídeo ao vivo, vá participando aí por meio do bate-papo. Hoje, mais uma edição aqui, né, terceira edição do Clube da Esquerda, nosso programa dominical, e em que nós queremos, né, temos o intuito aí, o objetivo de formar uma rede de esquerda. Hoje, nós estamos recebendo aqui no Clube da Esquerda, é uma honra recebê-lo aqui, depois... Lembremos aqui, na primeira edição, nós recebemos o pessoal do canal Lula Livre por Nossa Democracia. Na segunda edição, nós ficamos ali, eu e o Adriano, editor-chefe aqui do blog, e hoje nós recebemos aqui, no Clube da Esquerda, Valdo Santos. Valdo Santos é jornalista de Santa Catarina, um jornalista de Santa Catarina, e que tem aí coordenado, né, lançou recentemente um projeto, o projeto Rede Esquerda, que é um projeto que inclui aí um canal aqui no YouTube e os perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, uma comunidade bem grande no Facebook, diga-se, e também no Twitter. Valdo Santos, seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas, e já de pronto, assim, eu quero que você cumprimente os espectadores, muitos que estão também vindo pela primeira vez aqui na TV Jovens Cronistas, porque você convidou e porque a Rede Esquerda, né, também divulgou nos seus perfis nas redes sociais. De pronto, dê uma boa noite, um olá para os nossos espectadores, e já peço que você explique para nós, né, para mim e para os espectadores da TV Jovens Cronistas, a proposta, né, que envolve aí o projeto Rede Esquerda. Olá, muito boa noite. Agradeço aí pela participação, pelo convite, Cláudio Porto, e também toda a equipe dos Jovens Cronistas, e principalmente aqui a produção do programa, o programa que aborda neste momento este tipo de conteúdo, né, que é o Clube da Esquerda. Bom, a Rede Esquerda, ela surgiu agora, é uma criança ainda, é um bebê. Ela nasceu agora no dia 7 de abril. Por que o dia 7 de abril? Porque o dia 7 de abril foi o início do Lula Livre, ou seja, o Lula Livre nacional, Lula Livre internacional, e, portanto, nós lançamos a Rede Esquerda no dia 7 de abril de 2019, para quem está assistindo este vídeo, de repente em 2020, foi lançado então em 2019. Eu sou jornalista formado pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e sempre trabalhei nessa área de audiovisual, rádio, comecei com rádio, mas o audiovisual ele é muito ativo na minha vida. E aí eu lancei este canal com a intenção de este canal atuar nas mídias sociais. O que significa isso? Nós temos o canal Mãe, que a princípio é um canal que ainda está singelo, ele está ainda não tão ativo, mas todo mundo sabe que o YouTube, ele tem que atingir no mínimo 1.000 espectadores, quer dizer, 1.000 inscritos, perdão. Então, o nosso canal Mãe, o nosso canal âncora do projeto é o YouTube. Temos também como mídia de apoio, e mídia também que a gente atua muito, e hoje é a mídia que está trazendo resultado, né, para a rede, é exatamente o Facebook. Nós temos uma comunidade muito grande, o Instagram também eu trabalho muito com vídeo, diariamente, e o Twitter, aquela mídia de apoio mais, algumas imagens textuais, ou seja, aquele chamarisco para curtir e também se inscrever no nosso YouTube. Então, a Rede Esquerda, o objetivo dela é atuar nas mídias sociais, né, de maneira militante. Nós temos uma bandeira, eu utilizo como lema jornalismo revolucionário e permanente nas mídias sociais. Esse é o nosso slogan, e, portanto, é a Rede Esquerda, esta é a Rede Esquerda, que começou aí, não tem menos de um mês, hoje é dia 14, quer dizer, temos aí 15 dias praticamente, nem isso, né? Sim, o Valdo, eu reforço aqui aos nossos espectadores que durante o programa nós vamos divulgar o canal da Rede Esquerda e também pedir, que eu esqueci de pedir no início do vídeo, mas se você que está assistindo este vídeo e ainda não é inscrito aqui na TV Jovens Cronistas mesmo,
né, se inscreva e, na sequência, assim que terminar aqui o nosso programa, vocês que ainda não são inscritos lá na Rede Esquerda, sigam para lá, para o canal da Rede Esquerda, e vamos hoje, eu vi lá que já passou dos 100 inscritos, né, o Valdo lembrou aí desses mecanismos do YouTube, que são mecanismos que inibem mesmo o crescimento de canais, né, dá até a impressão que trata-se de algo já orquestrado, articulado, para se evitar o surgimento desses canais, pelo menos essa é a impressão que passa, porque nós mesmos, né, a TV Jovens Cronistas, eu lembrava aqui antes, nos bastidores com o Valdo, surgiu em 2018, em dezembro, e nós estamos aqui, ó, organicamente chamando um a um, melhor, chamando não, né, convidando, até porque o nosso texto lá é convida mesmo, né, nós estendemos o convite a todos, né, a quem nós marcamos ali nos chats dos outros canais de esquerda, e também os amigos, as amigas dessas pessoas. Então, você que está chegando agora, por favor, já deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, e está participando do programa ao vivo, já participe conosco do nosso bate-papo. O Adriano Garcia, que é nosso editor-chefe, está aqui no bate-papo. O Adão dos Santos já vai dando boa noite para todos. A Flávia Regina, lá de Florianópolis, Valdo, acredito que seja aí alguma seguidora do seu projeto também, que está conhecendo agora a TV Jovens Cronistas. Exatamente, conheço. Conhece, Valdo? Sim, é uma espectadora também de luta, batalha muito aqui em Floripa, né? Perfeito, e olha aí, eu falei da Flávia, né? Temos aqui a Juventude Esquerdista, que também coloca a tag de Florianópolis, aqui fala de Florianópolis, a Deneide Terezinha de Carli também, que vai dando boa noite para nós aqui, desejando um bom trabalho para nós, o Júlio César Ribeiro, que é parceiro aqui da TV Jovens Cronistas, a Regina Martinez, que também é parceira aqui da TV Jovens Cronistas, e você que está chegando agora, já vai deixando o seu boa noite aí no nosso bate-papo, vamos comentar aqui vários assuntos, e hoje aproveitar que o Valdo lá de Santa Catarina, abordar aqui na TV Jovens Cronistas um pouco dessa política local, né, dessa política catarinense, que também lá está sob comando de um correligionário aí do presidente Bolsonaro, né, o governador Carlos Moisés, que também se elegeu ali na esteira da onda bolsonarista. Antes de seguirmos para os temas do dia, a propósito, eu peço que vocês que estão participando ao vivo também no chat, comentem aí os assuntos que vocês querem que a gente analise aqui, participe mesmo, vamos juntos formar essa pauta. Antes de passarmos para os temas que nós temos aqui na pauta pré-montada, eu já passo de novo a bola para o Valdo, para ele explicar para nós, se porventura alguém que ainda não conhece a Rede Esquerda, vai lá, né, e aí assiste um dos vídeos. Em um dos vídeos, o Valdo, ele fala de um treinamento e fala também de um e-book aí, com dicas, né, orientativas, para quem pensa em postular cargos públicos, né, cargos políticos, né. Então, eu peço para o Valdo aí explicar para nós aqui do blog, né, do grupo, do projeto Jovens Cronistas, qual é também a proposta desse e-book e também desse treinamento. Bom, muito bem. Então, vamos falar um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho rapidamente, para não ser muito extenso. A Rede Esquerda ela vai ter uma programação mínima, singela, a gente está lançando provavelmente a semana que vem. A nossa programação, então, vai ter o jornal comentado, é um jornal nesse estilo, vamos noticiar o dia a dia do Brasil, do mundo, e vai ser um noticiário comentado. E teremos também a edição urgente. A edição urgente nós podemos entrar a qualquer momento, mais agora no Facebook, e com o assunto, por exemplo, Bolsonaro demitiu o ministro, Bolsonaro teve um golpe militar no Brasil, sei lá, uma notícia de impacto. Então, o edição urgente. E teremos, aí sim, este treinamento é uma live diária também, eu estou estudando se vai ser diária ou mais para final de semana, mas a princípio a ideia é fazer uma live diária com um treinamento. Eu estou lançando também a semana que vem o meu e-book, que é um livro digital, chamado Método Prático para Falar Bem em Público. Então, eu estou oferecendo gratuitamente, não é bem curso, não é bem um treinamento puxado, ou seja, são dicas de técnicas de comunicação oral, ou seja, dos instrumentos, ferramentas, desde o uso desse tipo de microfone aqui, à distância, o microfone de mão, o de lapela, outro tipo de microfone que você vai utilizar, por exemplo, as pessoas que pretendem ser lideranças, vereadores, ou seja, políticos, movimento estudantil,
o pessoal que vai utilizar a arte de falar em público, ele vai ter que utilizar o quê? Uma das ferramentas hoje é o microfone, é a câmera, né? Esse olho no olho aqui, trabalhar, quer fazer uma live como esta aqui, ó, como é que você vai fazer, principalmente essa parte de comunicação, falar com você aqui, com o nosso espectador, aqui o nosso telespectador, estamos aqui também, esse nosso formato aqui é uma mistura de rádio com TV, não é isso? Então é uma mistura de rádio com TV, e é um canal que você pode, inclusive, criar na sua comunidade, no seu, né, no seu meio, no seu partido. Então, este curso e este e-book, estas dicas serão gratuitamente. Eu só vou exatamente trabalhar com o valor do e-book, que será um valor muito singelo para quem quiser adquirir. Né? Quem quiser adquirir o e-book, então, ele fará um pedido via e-mail, e aí a gente conversa depois, em particular, com cada um interessado no e-book. Agora, o treinamento diário, provavelmente vai ser diário, 10 a 15 minutos, de dicas de oratória, dicas de técnicas de comunicação oral. Então, basicamente, é isso. O Valdo, ó, antes de a gente seguir aqui, o Adriano Garcia, nosso editor-chefe, disse que adorou o Lula, né, a máscara do Lula aí atrás de você. Ele disse que é muito bom. E a Divolinda, que sempre está conosco aqui, né? Ela passou por aqui para deixar o like dela e desejar boa noite para nós. O Paulo Sérgio Deus é Fiel, ele também é inscrito no canal aqui, parceiro da TV Jovens Cronistas. Ele diz o seguinte, né? Como podemos acreditar na justiça brasileira com tantas arbitrariedades contra o presidente Lula? Isso em decorrência aí, né, dos processos viciados envolvendo o ex-presidente Lula, que também será tema aqui para o Valdo comentar rapidamente. Eu vou seguir para a nossa pauta, né? Dar início à nossa pauta. O Valdo, ele lembrou aí que ele é formado lá na Universidade Federal de Santa Catarina e também ele trabalha voluntariamente lá. Estou equivocado? Não, né, Valdo? Você trabalha voluntariamente lá na TV da universidade. Na TV UFSC, só para resumir rapidamente, que não é nosso tema de pauta, o meu TCC, quando eu fiz o meu TCC, eu fiz um programa multimídia, ou seja, um projeto multimídia, que é o Ciência Notícia. O Ciência Notícia é um programa de TV, um programa formato de TV, formato para rádio, e também, no caso, para as mídias sociais, principalmente, né, para o YouTube. Então, este programa, ele foi convidado, ou seja, eu fui convidado para colocar no canal da TV UFSC, né, que é a TV da universidade, e a gente trabalha lá desde 2016, acho que 2016, então 2017, aí agora paramos no final de ano, e aí eu estou me programando agora com esse projeto aqui para voltar. É um programa semanal, ele vai ao ar uma vez por semana, e ele tem um reprise também por semana. Então, é este vínculo que eu tenho com a UFSC, né? Sim, eu lembrei. Perdão. Eu lembrei disso, Valdo, porque nós tivemos lá em 2017 a morte, o suicídio, né, do reitor Luiz Carlos Cancellier. E aí eu gostaria que você comentasse aqui para os nossos espectadores como você ali, né, estando dentro da universidade, você e os outros estudantes ali, o corpo docente, se depararam com aquele fato bizarro, né, e que fatalizou aí, né, vitimizou o próprio Cancellier, e agora a Érica Marena, delegada, ela que mandou, né, que expediu ali o mandado de prisão, ela fazendo parte do corpo ministerial ali, né, na figura de coordenador ou chefe de uma das secretarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que já tem o chefe dela, né, o Sérgio Moro, que já é uma figura para lá de controvérsia, né? Então, assim, eu quero que você fale aqui conosco, né, comente conosco, como foi ali para você, estando dentro da universidade, passar por aquela situação, né, da morte, do suicídio do reitor. Bom, o detalhe é o seguinte, tomar aquela aguinha. Você está falando com o jornalista que entrevistou ele, foi a minha última entrevista de 2016. Eu fiz uma entrevista que foi ao ar num programa da TV UFSC, UFSC Entrevista, e eu procurei ele para fazer um balancete
do ano, final de ano, dezembro, quase Natal, e aí eu entrevistei ele falando exatamente da administração dele, o primeiro ano de gestão, né? E aí nós fizemos uma entrevista, eu fiz no gabinete dele, sentado numa poltrona, uma poltrona aqui ao lado esquerdo, ele aqui ao lado direito, no gabinete do reitor, e aí batemos um papo descontraído, falamos um pouco da vida dele, né, da onde ele veio, que ele veio de uma cidade pequena do interior catarinense, e aí ele contou um pouco da vida dele, falou de tudo um pouco, da administração, da vida acadêmica, todo o processo, né, lá do começo de graduação, que ele morou com os estudantes, em casa de estudante, morou com estudantes de várias regiões, então teve aquele relacionamento legal, fez amizades, e aí fez a graduação dele, fez a pós-graduação, mestrado, doutorado, ele fez a carreira toda praticamente ali na Universidade Federal. E aí fizemos esse apanhado geral, e logo em seguida, acabando o final de ano, veio o começo de 2017, foi exatamente logo no início que aconteceu aquele ato polêmico, né? Aquele ato que mobilizou o Brasil todo, não só o Brasil, mas boa parte do mundo. Então, esse é um relato que eu procuro manter e falar para as pessoas que eu tive esta oportunidade de falar com uma pessoa sem sentir, quer dizer, nenhum tipo de reação, eu diria, negativa, né? Você via que a pessoa estava contente, entusiasmada, ele estava assim, bom, ano que vem, eu até fiz uma pergunta, acho que eu lembro que eu perguntei para ele, pô, e perspectiva para o próximo ano? Ele falou com entusiasmo que iria implantar vários projetos, né, projetos que estavam em pauta, ou seja, você não consegue perceber que uma pessoa que está ali, né, num aspecto normal, acontece uma coisa do teu lado, com uma pessoa que você conversou aqui, tete a tete, como essa conversa nossa aqui. Sim, Bom, sim. aí teve aquele impacto, né, para não se prolongar muito, aí tivemos aquele impacto na comunidade, né, as pessoas que mais próximas ali, as pessoas, no caso, que ali o assessor dele foi meu professor, hoje, que continua como assessor, né, do reitor, que assumiu agora recentemente, o Áureo Moraes. São pessoas que a gente tem um relacionamento muito próximo. Então, o assessor dele, que foi, inclusive, não só assessor, mas colega de muito tempo, quer dizer, amigos, né, de um frequentar a casa do outro, a sala do outro. Então, a gente criou esse... É claro que, politicamente, ele foi militante, por exemplo, ele lá no começo da adolescência dele, ele foi militante do antigo PCB, vocês lembram? O PCBão, como a gente chama aqui, né? E aí ele teve uma evolução política, ele foi assessor, inclusive, de um senador aqui catarinense, né? E depois ele teve ele teve essa ascensão política, e aí ele fez a carreira dele política. Quer dizer, ele deu uma guinada um pouco mais para o centro, então, politicamente, nós não tínhamos esse relacionamento, mas como relação acadêmica mesmo, né? Mas você vê que ele era uma pessoa, assim, que ele transparecia que ele tinha um projeto de vida bem longo. Então, mais ou menos, é isso que aconteceu. A comunidade aqui ficou assim, foi um impacto tremendo, ou seja, as pessoas ficaram, uma boa parte da comunidade universitária aqui da UFSC, as pessoas não conseguiam, os funcionários, muitos estudantes, acadêmicos, professores, não conseguiam sair de casa, não conseguiam frequentar o campus. Então, quer dizer, essa polêmica toda aí foi por um bom tempo, e em meses, uns 2, 3 meses, aquela primeira semana, então, foi terrível aqui no meio acadêmico. E serviu aí, infelizmente, como um presságio para o que viria depois, né? Para o que veio depois, com aquelas ações ali durante o período eleitoral, acredito que você se lembre, né? Nas universidades também, né? Já em 2018 e agora, né? Com o próprio desgoverno Bolsonaro aí assumindo que de fato quer implantar a doutrinação, né? Ele fala muito em que há uma doutrinação já nas escolas, nas universidades, enfim, no corpo da academia, né? Mas dá a impressão que passa, por exemplo, nas atitudes, nas ações
do atual desgoverno é que eles querem implementar isso. Valdo, antes de passar para você novamente, eu quero aqui comentar a participação, né, repercutir aqui a participação dos nossos inscritos, dos nossos espectadores, lembrando sempre que no chat aí nós estamos colocando tanto o link para se inscrever no nosso canal na TV Jovens Cronistas, como também na Rede Esquerda. Vamos lá fazer o canal crescer, vamos contribuir todos para o surgimento de uma rede de esquerda, né? O canal Rede Esquerda, o projeto Rede Esquerda já foi lançado, está aí à disposição para que nós todos possamos participar lá com o Valdo, mas nós juntos, nós aqui, a TV Jovens Cronistas, a Rede Esquerda, o canal Lula Livre por Nossa Democracia e tantos outros que ainda vão participar aqui do Clube da Esquerda nos próximos domingos, né? Nós vamos formar juntos uma rede de esquerda e vai que rola, né, Valdo, daqui para frente, lá para frente, uma super live aí com todos nós, assim, para comentar os assuntos da semana, né? Então, só para repercutir aqui, a Benilda, ela está pela primeira vez aqui na TV Jovens Cronistas, a Benilda Alves, seja muito bem-vinda. A Benilda já é inscrita no canal, já deixe seu like aí, a Benilda, e eu peço sempre, para quem já é inscrito e quem não é ainda, que explore a TV Jovens Cronistas. Nós temos vídeos aí de políticas, vídeos esportivos também. É importante prestigiar todo o conteúdo do projeto Jovens Cronistas. O Paulo Sérgio Lula Livre, Lula Deus é Fiel, está por aqui. O Marcelo Lula também chegou por aqui. Marcelo Lula é grande parceiro nosso, Valdo. A Valda Alvarenga Crispim, ela coloca aqui Lula livre, Lula inocente. Valdo, já aproveitando aqui que todos estão falando de Lula, né? Como você, né, observou todos esses processos viciados envolvendo o ex-presidente Lula, e aí agora a expectativa para este mês de abril, né, pelo menos com o último, digamos assim, a última movimentação da semana passada, é que o STF, ali por meio da segunda turma, possa julgar, né, o HC do ex-presidente Lula, e aí com isso já há quem diga, nós aqui da TV Jovens Cronistas, pelo menos eu ontem no Redação JC falei, que é possível a liberdade do ex-presidente Lula, porque na segunda turma ali a gente pode imaginar que o placar fique 3-2, porque 2 votos nós já sabemos que serão contrários, que é da Carmen Lúcia e do Luiz Edson Fachin, né, que é o relator da Lava Jato lá no STF. Mas os outros 3 ali, tudo indica que eles podem sim votar a favor do HC, e com isso a gente ter, enfim, a liberdade do ex-presidente Lula, ainda que por alguns momentos, né? Mas assim, eu acho que eu estou equivocado ou não nessa expectativa aí, né, de que este mês pode ser um mês aí importante para a questão, né, para tudo que envolve a liberdade do ex-presidente Lula. Olha, eu não quero ser pessimista, eu sou realista. O detalhe é o seguinte, eu não acredito que o Lula vai ser totalmente libertado, ou seja, ele pode ser libertado parcialmente, com tornozeleira eletrônica, e quer dizer, eu não acredito na libertação total do Lula sem a presença da militância, sem o engrossamento da militância, quer dizer, a militância na rua pressionando. Vamos lembrar do Mandela. Vocês lembram que o Mandela ficou preso por anos e anos, por décadas. E o que conseguiu libertar, tirar o Mandela lá da prisão, da masmorra? Foi exatamente a pressão do povo na rua. E aí, o povo pressionando tinha 2 opções. Ou o governo, na época, ele seria tirado de lá na marra, ou ele faria um acordo. E foi o que ele fez. Não, vamos então entregar os anéis para não perder os dedos. Então foi isso que aconteceu, quer dizer, mas tudo com pressão popular. A pressão popular é fundamental. Então, não adianta você... Esse nosso trabalho aqui, ó, de rede social, trabalho de mídia, né, no digital, é de fundamental importância. Porque o Bolsonaro, a turma do Bozo só está no poder, não só o Bozo, mas os estados todos, como é o caso aqui de Floripa, eles estão hoje no poder porque usaram muito bem as redes sociais, é claro, as fake news, mamadeira de piroca, kit gay e por aí vai. Então, voltando lá para o Lula, o Lula só vai conseguir sair de lá e se livrar das correntes a hora que o povo for para a rua, o povo for para frente, né, dos tribunais de justiça, o povo for para frente do STF e pressionar. Quando eles sentiam a multidão lá em Curitiba, 500 mil pessoas lá em Curitiba, eu nem diria isso, mas 100 mil
lá em Curitiba, pressionando ali na Polícia Federal, a Justiça Federal. Quando o povo for para a rua se tocar que, bom, não dá para ser leve, nós temos que jogar pesado, eles vão sentir como sentiu lá o presidente da África do Sul, que liberou, quer dizer, entrou no acordo e liberou daí o Mandela. Então, sim, sem o povo na rua, claro que o movimento Lula Livre é muito importante, é uma sementinha, Lula Livre é uma sementinha. O dia 10, aqui em Floripa, nós tivemos assim, uma coisa maravilhosa. Em Floripa, São Paulo, né? São Paulo também deu um exemplo tremendo. Tivemos vários movimentos, né? No Rio, Porto Alegre, tivemos na Universidade Federal em Porto Alegre a presença do Haddad lá, em peso, os estudantes e o povo todo na universidade lá fazendo pressão. Agora, se pensarmos, é um movimento ainda que está muito minúsculo, mas é uma sementinha, né? Como esses lulaços que aconteceu aí no terminal do Tietê, né? Você acha que viu aí uma imagem muito bonita que rolou por aí. Quer dizer, esse tipo de coisa, de atos minúsculos, mas atos de impacto, isso aí não pode parar. Agora, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que engrossar fortemente movimentos que dê aquele impacto que doa no ouvido desse pessoal aí da justiça, desse pessoal que está no poder, principalmente o pessoal que está no poder, né, no poder administrativo, né, no poder judiciário, e eles sintam, não, nós temos que recuar, porque nós temos que dar um jeito, liberar o Lula, julgar o Lula, e julgar o Lula, ele não é culpado, não tem prova nenhuma, quer dizer, então, é isso que eu penso. Ô, Valdo, a audiência rotativa, né, que fala, o pessoal está chegando agora aqui, né, a Ângela Soares, a Marina Ruth pergunta quem é o convidado. O convidado de hoje, Marina Ruth, desta edição do Clube da Esquerda, é o Valdo Santos. Valdo Santos é coordenador, ele fundou aí recentemente o projeto Rede Esquerda. São perfis nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook, há uma comunidade bem grande no Facebook, diga-se, lembre-se sempre, e está chegando agora aqui no YouTube com o canal Rede Esquerda, inclusive eu tenho divulgado aí, nós estamos divulgando aqui nas nossas redes sociais também nós vamos divulgar, mas nós estamos divulgando no próprio bate-papo aqui o link para quem ainda não é inscrito ou quem ainda não conhece o canal Rede Esquerda, ir lá e conhecer. O Valdo já antecipou aqui que terá uma programação fixada, com alguns programas, e aí isso é muito importante a gente começar a crescer juntos, né? Desde o início vocês estão aqui, né, nos contribuíram diretamente para alcançarmos a primeira meta de 500 inscritos. Aliás, quem nos segue, quem nos acompanha nas redes sociais, viu que de ontem, né, de sábado para hoje, nós começamos a divulgar várias peças de publicidade mesmo, né, peças que nós montamos, aí, agradecendo todos vocês, né, muito obrigado mesmo por ter contribuído para que essa meta fosse batida, essa primeira meta, né, nós estamos divulgando lá, agradecendo a cada um de vocês que contribuiu se inscrevendo aqui no canal, e aqueles que também puderam contribuir financeiramente no nosso projeto por meio da vaquinha e por meio do Apoia-se. Então, aqui, para repercutir algumas participações, Valdo, o Adriano também pensa a mesma coisa que você, a mobilização popular é o que, de fato, pode libertar o presidente Lula. A Conceição Carneiro chegou por aqui, ela disse o seguinte: temos que fazer vigília na porta do STF, venho postando isso desde a condenação do Lula. A Ciene Santana vai dando boa noite para nós aqui. O Douglas Neto, que está aqui há um bom tempo, eu não falei dele ainda, mas o Douglas Neto está aqui, e ele comenta, tudo nosso, os vermelhos, né, Max era um genuíno, e aí ele coloca várias bolinhas vermelhas aqui. Ô Valdo, você lembrou aí, só para a gente concluir esse tema do ex-presidente Lula, eu também observo que é necessário, né, eu observo que para todos os assuntos é necessária a mobilização popular. Às vezes é até mais fácil você convocar, por exemplo, essas propostas neoliberais, quando você explica para a população, para a sociedade, que elas são propostas nefastas, né? Explica ali mesmo, didaticamente, as pessoas vão com você para as ruas. Nós vimos isso no último dia 22 de março, e eu espero que nós possamos ver isso novamente no próximo dia 26 de abril, que tem aí a data marcada para a greve dos professores, né? E com isso talvez uma greve geral já. Né, a CUT, inclusive, já cogita isso, antecipar, eles havia a expectativa para que a greve geral só acontecesse em maio, mas pode antecipar para o próprio dia 26 também de abril, quando acontece a greve geral dos professores. Eu acredito também na mobilização popular, mas você lembrou de um tópico aí, Valdo, que eu acho que é muito importante, que
que, assim, eles só vão liberar, né, com a pressão. E aí, esse ato, por exemplo, do Gilmar Mendes, né, de pedir destaque ali no HC e levar isso para um plenário que não é o virtual, plenário presencial ali, né, da segunda turma, não seria já um ato sentindo a pressão, mas não uma pressão, eu entendo, não seria uma pressão da campanha Lula livre, mas sim uma pressão do outro lado, né, porque o outro lado está pressionando o STF, pressionando os ministros. Então, assim, essa atitude do Gilmar Mendes não seria uma atitude, uma ação, um movimento reativo a isso, reativo a essas críticas que tem sofrido aí o STF, o próprio presidente da Suprema Corte, e aí com isso eles, eu vou agora, então, libertar o ex-presidente Lula para meio que sair do foco, não ser mais ali o objeto de críticas, digamos assim, dessa turma toda de direita mesmo, que tem convocado atos aí pedindo impeachment de ministro do STF? Do Gilmar Mendes e bumbum de criança, tudo é possível. Quer dizer, você não imagina o que pode sair, né? Sim. Agora, é aquilo que eu volto a falar, né? Eu volto a falar, isso aí são paliativos. Ou seja, um ato pode ser um ato paliativo. Por quê? Liberar o Lula, eles podem liberar o Lula, mas o Lula vai ficar em casa, sem comunicação. Você lembra agora na morte do neto dele, ele foi liberado, e não podia nem abanar a mão, né? Ou seja, o que eles podem fazer com o Lula, e é o que eu acredito nesse primeiro momento, porque a nossa pressão, a pressão popular ainda ela é fraca, eles podem fazer isso aí. Quer dizer, a coisa, para a pressão baixar, para a coisa não começar a desenvolver, né, de maneira que o povo comece a se conscientizar, se tocar que Lula realmente é inocente, né, é um preso político, está lá naquela masmorra de Curitiba. Então, vamos, volto a falar, vamos entregar os anéis para não perder os dedos, porque todo mundo sabe que esse pacote todo aí, esse pacote todo desses fascistas que hoje estão no poder, tem pagamento. Então, o Moro só fez o que fez e está obtendo o quê? Está obtendo o lucro que ele planejou já lá, quando ele planejou a punição contra o Lula, né, e a prisão do Lula. Ou seja, esses caras todos aí, que fazem parte hoje desse pacote aí do governo federal, esse pessoal aí, eles podem imaginar, bom, vamos baixar a bola, vamos devagar, né? Você sabe que o poder executivo com o poder judiciário hoje está muito próximo, existe esse cruzamento, eles se falam um no pé do ouvido do outro, então é muito fácil eles fazer um acordão lá entre eles. Vamos liberar o Lula. Libera o Lula aí, ó. Vamos deixar, só que libera mais parcialmente. Você libera, vamos liberar o Lula, ele vai para casa, ele vai ficar confinado com uma tornozeleira eletrônica e incomunicável. Ele vai ficar incomunicável, que assim, o Lula não aceita, né? Talvez por pressão dos advogados, né, da militância mais próxima, das lideranças, talvez ele, por pedidos, né, clemência das lideranças mais próximas, as lideranças mais próximas dele, talvez ele aceite. Mas ele já falou que ele quer sair dali provando que ele é inocente. Então é isso, meu amigo. Sim. Ô, Walter, você lembrou aí, eu também compartilho disso, né? O presidente Lula, ele também tem as posições dele, né? Às vezes aqui nós ficamos nessa campanha Lula livre tentando traçar ideias, mas ele também, ele é a peça-chave, né? Então, assim, ele é quem decide mesmo. Tanto é que eu e o Adriano, mesmo editor-chefe, na última edição do clube, a gente falou muito sobre o exílio e tal, né? E ele foi uma das opções dada a ele que ele recusou, porque, como você lembrou, ele quer. Ele tem toda a razão, né? Eu não tiro essa razão dele, quer sair de toda essa história provando a inocência dele, né? Inclusive, ele prometeu isso para o neto dele, ainda que simbolicamente, mas
é algo muito importante e de fato, é algo que a gente tem que respeitar, né? Você lembrou lá no início, Valdo, de que o próprio estado de Santa Catarina também é governado aí por esse grupo bolsonarista que assumiu o poder em vários estados e assumiu o poder do país, né? E aí eu pergunto a você aí, né, passados 100 dias do governo do Carlos Moisés, que também é de origem militar, né? Eu quero saber de você aí quais são as suas observações, como foram esses 100 dias, e se ele se parece em alguns pontos com o presidente Bolsonaro ou não, ou se ele acompanha, né? Porque lembremos sempre que o Carlos Moisés não tinha expectativa nenhuma, né? Assim como o presidente Bolsonaro também, ele ficava toda hora, nós estamos vendo isso na prática, né? Que ele não esperava ganhar, aí ganhou. Eu digo a mesma coisa, acredito que com o Carlos Moisés foi mais ou menos parecido esse movimento, né? Ele não esperava ganhar, ganhou, e aí agora, ali na prática, como os catarinenses têm observado, né, esse governo do Carlos Moisés aí, passado 100 dias? Bom, ele é aquele tipo de governador, né? É um político não tradicional aqui na região. Para quem não sabe, ele foi... a única diferença que ele tem hoje dos demais militares, né? Principalmente os militares do Exército, né? Marinha, Aeronáutica, que fazem parte lá do primeiro, aliás, do segundo, terceiro, quarto, quinto escalão do governo federal, é que o Moisés, ele é um coronel hoje que está na reserva, ele está aposentado, portanto, e ele é um coronel, quer dizer, foi um coronel do Corpo de Bombeiros. Então, qual é a diferença de um coronel, por exemplo, da Polícia Militar, e aqui também tem outros coronéis aí que fazem parte, eu acho que do governo dele, os coronéis da Polícia Militar e os coronéis do Bombeiro. Ou seja, porque tem um detalhe importante, o coronel do bombeiro trabalha tem esse lado, quer dizer, ele é uma pessoa hoje, ele é uma pessoa mais sensível, ele é uma pessoa mais humana, quer dizer, é uma pessoa que, nesse ponto, ele tem esse diferencial. Só que, politicamente, como diz, ele é uma pessoa opaca, né? Ele é uma pessoa que não disse o porquê até então veio. E ele é uma pessoa que... estamos com um problema de internet, acredito? Não, já voltamos, né? Isso, voltou. Estava travando, mas voltou. Pode prosseguir. Deu um pequeno corte. Bom, para você que está em casa, então, pedimos aí perdão, né? Mas faz parte desses pacotes enganosos que essas operadoras nos oferecem, não é isso? Sim, sim, parte do boicote internacional. Eu diria, acho que aqui de abelha, né? Conspiração internacional aí. Exato. Bom, mas só falando, então, desse coronel que hoje é o governador aqui dos catarinenses, o Carlos Moisés, ele completou 100 dias hoje, aliás, perdão, hoje, na semana passada, e ele concedeu uma entrevista coletiva e tal, dizendo que o governo fez um mapeamento, né, da situação, mas todo mundo sabe que aqui o Estado está com a folha de pagamento dos servidores públicos, está com uma folha complicada. Até então, saiu o governador passado, já devendo, né, e conseguiu, no final do ano, aliás, cobrir a folha de pagamento, mas sempre com a folha de pagamento aqui dos servidores públicos com a corda no pescoço. Ele tem aqui, pelo menos, o que ele diz é que a segurança, segundo ele, conseguiu, pelo menos, aquilo que ele imaginava, de unir, ou seja, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, ele conseguiu unir esses dois, e o IGP, né, que é um Instituto Geral de Perícias, ele conseguiu colocar no mesmo nível hierárquico. Ou seja, mas ele falou que daí caiu bastante, consideravelmente, né, os crimes aqui no Estado. Agora, para quem é jornalista, quem é da mídia, todo mundo sabe. Os crimes continuam acontecendo. Só que o detalhe é o seguinte, você que é jornalista sabe, você tira da pauta principal, coloca para a pauta mediana, coloca para a pauta lá de baixo, aí não aparece, né, na home, não aparece
nos jornais, aqui nos grandes jornais aqui da capital e dos grandes municípios. O crime está acontecendo, mas você não coloca como alarde. E aí você coloca, não, caiu, vocês podem observar que a imprensa não está noticiando praticamente quase nada, ou muito pouco. Aí fica fácil você trabalhar assim. Então, é um governo que as pessoas aqui, você conversa com as pessoas, e as pessoas dizem, não, eu esperava que, pelo menos já no primeiro mês, ele apresentasse algo diferente, porque até então o Estado estava, assim, com a corda no pescoço, estava com uma operação caótica nessa área de segurança, a saúde está muito complicada aqui, a área de saúde, a educação também, a educação aqui, a perspectiva também é muito negativa, e praticamente, quer dizer, ele assumiu o cargo, ou seja, assumiu burocraticamente, porque operacionalmente, por enquanto, não disse o porquê veio. Aqui Então, veio, né? as pessoas, as comunidades, ou seja, a população catarinense, eles estão com um pé atrás ainda, né? Estão com a orelha em pé esperando para ver uma ação realmente, uma ação mínima que venha repercutir perante ao povo catarinense. Mas você já consegue diagnosticar se há ali no meio da sociedade catarinense já um sentimento de que, olha, tem que ser um pouco mais rápido, porque senão começa já a ter, eu digo assim, a questão da popularidade mesmo, né? Porque ele teve uma votação muito expressiva, e aí eu falo isso porque aqui em São Paulo, né, o João Dória, ele ganhou no segundo turno muito acirrado, algo que nós, muito pelo contrário da boa parte dos outros candidatos que estavam ali junto do presidente Bolsonaro, mesmo defendendo ele, né? Então, assim, eu quero saber se a sociedade catarinense já começa a pressionar aí o governador Carlos Moisés, porque, como você lembrou aí, burocraticamente ele começou a trabalhar. E aí, no operacional, por enquanto, na prática, né, que seria a prática, nada foi feito. E aí, já emendo outra pergunta, Valdo. Como é para você aí, catarinense, e a sociedade catarinense, ter uma deputada estadual como a Ana Carolina Campilongo, né, que recentemente, nesta última semana, se envolveu numa polêmica aí, porque ressuscitaram vários outros tweets dela lá do passado, em que ela tinha, digamos assim, ela pensava bem diferente do que ela pensa hoje. E aí eu falo dela porque boa parte dos nossos espectadores talvez não lembre, mas antes mesmo das eleições, ela criou aí uma plataforma para se vigiar ali, né, professores, gravar professores, que encontrou amparo, acredito que o Valdo saiba, do povo também pegou como parâmetro o aplicativo dela, a ideia dela, e também lançou lá uma plataforma. Então, assim, essas duas perguntas. A primeira é se já há uma insatisfação do catarinense, já pressionando aí o Carlos Moisés. E a segunda, como é ter uma deputada estadual do nível, da qualidade da Ana Carolina? Bom, eu não diria, assim, uma insatisfação. Existe uma desconfiança prévia, e todos vocês sabem, você também, Cláudio, sabe que o estado catarinense, infelizmente, foi o segundo estado que mais deu voto por Bolsonaro. Então, sim, o Acre em primeiro, Santa Catarina, é uma decepção, o nosso movimento aqui de esquerda, para o nosso movimento, é uma decepção muito grande, mas o nosso grupo se isenta, quer dizer, nós fizemos de tudo para que isso não acontecesse, mas aconteceu. É um povo muito tradicionalista, principalmente o interior catarinense, de pequenos agricultores, pequenas empresas, né? Até tem grandes empresas, mas no todo acontece isso. Agora, há uma desconfiança muito grande, há uma desconfiança sim, só que, por enquanto, não tem ainda, a gente não tem um retorno se... Claro que com as pessoas mais próximas, você hoje consegue já falar com as pessoas que estão arrependidas. Aí eu sempre coloco, não, mas eu não tinha outra opção. Eu digo, meu amigo, como é que você não tinha opção? Você tinha opção. Bom, não quero votar no Haddad, tudo bem, não vota no Haddad. Mas para não votar no Bozo, eu tinha a opção de votar em branco, né? Eu poderia votar em branco, poderia anular ou não ir votar. Aí, quem não vai votar, hoje paga o quê? 5, 10 reais de multa, mais ou menos isso, né? Sim. Então você tinha opção, sim, para não eleger essa turma
de fascista, turma de fascistas, de nazistas, todo mundo sabe, quer dizer, votaram simplesmente para tirar o PT, quer dizer, para tirar a esquerda do poder, que ia ganhar as eleições com certeza. Então, aquela história, eu estou arrependido, meu amigo, mas eu consegui tirar o PT da reta, eu consegui tirar o PT do poder, quer dizer, deixar o PT fora do governo federal, principalmente. E aqui em Santa Catarina, aqui nós tínhamos o Décio de Lima, do PT, que estava no começo, né, do primeiro turno, ele estava na frente, depois teve um empate técnico e depois ele ficou em terceiro lugar, terceiro, quarto, se não me engano. E aí, esse Moisés, ele estava lá embaixo, ele deu assim um boom, né? Ele deu aquele salto que ninguém consegue entender, quer dizer, exatamente foi pelo trabalho nacional, trabalho, né, do governo, no caso hoje, no poder, né, então candidato, que fez todo um trabalho digital, um trabalho poderoso, e ele conseguiu levar não só o Moisés para concluir, mas também o Dória foi nesse embarque, o Zema, né, ou seja, o governo do Rio, o governo de Minas, também foram mais ou menos nesse fluxo, né? Valdo, só para. Eu chamei aqui, o pessoal na acompanha, mas eu chamei aqui porque o Marcelo Lula lembrou de algo que a gente tem que sempre falar sobre, quando falar das eleições, né, desse processo eleitoral de 2018, se recordar disso, né? Ele diz o seguinte: eleições mais fraudadas da história, com fraudes nas urnas, crimes eleitorais não investigados pelo TSE e até urnas desviadas pelo Exército, segundo o Marcelo Lula, mas assim, o que teve repercussão mesmo foi essa indústria de fake news que aí teria levado, sim, teria promovido essas candidaturas aí na véspera do dia da eleição, né? E aí, com isso, nós vimos no domingo eleitoral mesmo essas votações expressivas, 70% em Brasília de votos, aqui em São Paulo foi um pouco mais acirrado, mas no Rio de Janeiro também seguiu a tônica, 60%, 70% de votação, em Santa Catarina o mesmo. E antes de passar para você continuar, Valdo, eu quero aqui cumprimentar o Antiman, que chegou por aqui, o Rogério Conde, o Clemar J. Vivian, parceiraço lá do canal Lula Livre por Nossa Democracia, a Celeste Lula também está por aqui, nossa espectadora fiel, né? A Edilce Moraes continua conosco aqui. E quem mais? Deixa eu ver se eu esqueci alguém que eu vou mencionando aqui. E o Aldeir Bezerra PB, que ele está aqui desde o início do programa acompanhando conosco. Lembrar aqui também, Valdo, que o Roraima também deu muitos votos para o presidente Bolsonaro e também elegeu lá, né, um governador do PSL. Para você continuar aí, Valdo, essa Ana Caroline também, ela segue muito, né, ela parece ser fiel a esse grupo e agora entrou em várias controvérsias aí nos últimos dias. Tá perdendo a linha, Valdo, ela? Olha, esta pessoa, eu conheço toda a trajetória dela, desde o tempo que ela foi acadêmica aqui na UDESC, que é a Universidade do Estado, aqui de Santa Catarina. Ou seja, ela praticamente começou a aparecer na mídia porque ela fazia um mestrado e ela tinha uma orientadora, e essa orientadora, elas tiveram um conflito entre ela e a orientadora. Ou seja, ela defendia uma posição bem anti-humana, ou seja, bem essa posição dela. Ela queria trabalhar esse projeto dela, que era um projeto que ela apresentou, quer dizer, ela vestiu a capa de cordeiro, e aí ela conseguiu esta pessoa, no caso, esta professora, para orientá-la no projeto, e aí, no decorrer da orientação, a professora acabou descobrindo que ela estava fora da casinha. E aí começou a tentar orientar ela de maneira diferente, né? Que ela estava sendo até mesmo contra os direitos humanos e tal, porque ela pregava pesado mesmo esse lado dela neofascista, e aí ela acusou a professora de perseguição. Ou seja, resumindo, rolou processo, ela foi para a mídia, daí uma emissora aqui que é afiliada à Rede Globo, ela foi lá, fez todo um alarde, a mídia toda, né, deu para ela o espelho para ela aparecer, e aí, ou seja, resumindo, ela começou a aparecer no meio político, né, e aí todo mundo, bom, a esquerda abraçou ela.
aliás, perdão, a direita abraçou ela. A direita abraçou ela como, a ultradireita, aliás, abraçou ela como um membro importante. E aí, exatamente, foi uma das que foram ajudadas, né, por esse pacote também. E agora, você falou muito bem, né, começa a aparecer, meu amigo, minha amiga, camaradas e companheiros, né, não adianta você dar um tapa e esconder a mão. Aparece lá as digitais, né? Aparece, você dá um tapa, mas você vai... Opa, o tapa aqui é teu, meu amigo. E aí apareceu ela fumando um baseadão, que ninguém é contra, né? Pelo contrário, você que fuma um baseado, legal, né? Pô, a maconha temos que também debater aqui, né? E aí, só que ela é contra, ela é tudo contra, ela é contra a maconha, ela é contra a esquerdista, ela é contra o pessoal, né, que é progressista, e aí caiu a casa, meu amigo. Caiu a casa que todo mundo já sabe daqui para frente, né? Sim, e aí repercutiu na última semana, levou ela a pagar lá, né, excluir a conta no Twitter. E aí, aqueles que estão chegando agora, Valdo, eu já vou pedindo para dar like no nosso vídeo. Valdo Santos, nós estamos aqui com Valdo Santos, da Rede Esquerda, o canal que ele fundou recentemente aqui no YouTube, é um projeto, né, tem os perfis também nas redes sociais. Inclusive, nós aqui da TV Jornais Cronistas, nós estamos colocando no bate-papo aí para vocês o link que vai direto para o canal, para que todos se inscrevam, para que todos também explorem lá, contribuam com o crescimento de mais um canal aí de esquerda, mais um canal de veia progressista, e como o Valdo lembrou, e é o que ele sempre diz lá no início dos vídeos dele, né, jornalismo opinativo, né, porque às vezes, Valdo, nós aqui da TV Jornais Cronistas, a gente enfrenta essa dificuldade algumas vezes, que assim, eu falo presidente Bolsonaro, né, aí as pessoas falam assim, não chama de presidente e tal, aí eu lembro sempre elas que se a mídia, né, se os veículos tradicionais de imprensa, eles subverteram a ordem jornalística, a culpa não é minha, né? Eu sou jornalista também por formação, estou concluindo o curso, e aí eu fico pensando, poxa vida, o jornalismo ele é tão bom, né? A prática jornalística, em que você vai lá, encontra um fato, apura, né? E depois veicula, transmite, reproduz, né? E isso é tão bom para a sociedade, né? E aí, quando eu falo isso, porque os veículos tradicionais de imprensa subverteram essa ordem, né? E aí, quando a gente fala presidente, é porque ele está lá, está ocupando o cargo, né? Formalmente e tal. E aí, assim como outros casinhos, eu estou lembrando isso porque nós todos aqui somos jornalistas, nós vamos lá, nós apuramos, tanto é que a TV Jovens Cronistas aqui, ela sempre traz aqui fatos, né, de fato reúne, monta uma pauta, reúne os fatos e coloca para você. Então, é importante sempre valorizar também essa profissão, a profissão do jornalista, né, essa atividade, que é uma atividade que é considerada por muita gente, por várias instituições, como um dos pilares da democracia. Então, essa prática, se os veículos tradicionais subverteram essa prática, nós aqui nós não temos culpa alguma, e muito pelo contrário, nós estamos aqui praticando jornalismo na sua essência. Valdo, só para encerrar aí Santa Catarina, esse movimento bolsonarista não é também assim, de fato foi foi uma surpresa, né, nem muito negativa, diga-se, mas uma surpresa negativa, mas o estado de Santa Catarina, sempre, como você lembrou aí, sempre foi muito conservador, né, e isso tem reflexo ali na própria Assembleia Local, né, Assembleia Legislativa, e lá no Congresso, né, você tem lá dos 3 senadores, nenhum declaradamente de oposição ao desgoverno Bolsonaro, e assim como na Câmara também, né, os números, eles são também por exemplo, só tem um deputado do PT de Santa Catarina na Câmara, salvo engano, e aí nós temos um caso curioso, que é você ter o Esperidião Amin como senador e a mulher dele como deputada, né? Então, eu queria que você comentasse aí rapidamente para os nossos espectadores por que, né, Santa Catarina tem essa veia muito conservadora, né, e isso tem reflexo lá no Congresso, e com isso, vocês aí, movimentos de esquerda, talvez encontrem dificuldade para se estabelecer, para regimentar, trazer mais pessoas para participar, né, diferente daqui de São Paulo, por exemplo, que a gente tem várias, aqui, querendo ou não, até por ser maior e tudo, mas ainda assim, nós falamos que aqui em São Paulo também são conservadores, ali o interior e a capital também tem alguns conservadores, mas ainda assim, nós conseguimos, enquanto mobilização de esquerda, se posicionar, né, com certa força. O detalhe é que aqui, por exemplo, são famílias, né, famílias que governaram o Estado. Aqui nós tivemos, por exemplo, na capital catarinense, nós nunca tivemos, aliás, tivemos
durante todo esse percurso de novos, de prefeitos, né, que assumem, nós tivemos aqui apenas um prefeito, que foi na década de 1990, de 92 a 96, uma coisa assim. Nós tivemos um prefeito do antigo PCB, chamado Sérgio Grando, e com o vice, o Afrânio Bopré, que eu acho que praticamente todo mundo conhece, que é do PT. Então tivemos essa dobradinha e uma gestão muito interessante, né? Frente Popular, era chamada esta frente, né, formada pelo PCB e PT. Mas durante todo esse percurso de existência, sempre uma alternância de poder. Sempre alternância de poder. PMDB, a ultradireita, a PMDB, no máximo a ultradireita. Quer dizer, então, essa alternância de poder. Hoje temos aí um prefeito hoje MDB, mas é aquele cara bem conservador. As demais cidades também acompanham esse ritmo. Normalmente as capitais, elas têm essa tendência um pouco mais progressistas, né? Aqui não, aqui ela praticamente elas têm um formato, né, político mais ou menos parecido. Então, são as famílias, são os guetos dessas famílias, né, que elas vão se propagando ao poder, elas vão trocando simplesmente, né, mas são famílias que alternam o poder, né? Essa família a mim, por exemplo, governou o estado, governou o município, hoje a família toda com cargos, né? Cargos, né? A mulher, o filho, que foi recentemente um filho muito novo, que foi vereador, ele, ou seja, a família hoje tem uma verba aí, oficialmente, de quase 200 mil, né, de rendimento mensal, com um rendimento público, ou seja, pagado pelo público, pagado por nós, ou seja, pago por nós. Famílias assim, tem uma família aí, outra família Ramos, família Bornhausen, que você sabe muito bem, a família Bornhausen, do velho Bornhausen, aquele conselheiro da ditadura militar e tal. Então, ou seja, aqui é assim, pequenas cidades, pequenas empresas, pequenos meios de produções agrícolas, e as pessoas têm na formação essa ideia de que um dia eu posso ser um grande produtor, um dia eu posso ser um grande empresário. Então, sempre tem na cabeça das pessoas esse lado conservador que passa de pai para filho, e aí vai, e é difícil você mudar. Porque é um estado que o interior é um estado que não tem essa miséria toda que tem, por exemplo, os grandes centros brasileiros, que também têm essa dificuldade. Aí você tem que puxar Marx, né, o Marx citava que para que ocorra o socialismo, tem que ter uma sociedade bem desenvolvida, ou no mínimo em desenvolvimento progressista, né? E aqui não, quer dizer, aqui você tem essa coisa que está emperrada. Então, basicamente, é isso a radiografia do Estado. Valdo, aí já para a gente ir caminhando para o encerramento aqui, para concluir, né, nós falávamos nos bastidores, e aí tem uma figura, né, que surgiu, pelo menos para nós, assim, para o resto do país aí no último ano, que é essa figura, ainda antes ele já tinha saído na mídia e tudo, que é a figura do Luciano Hang, né, e aí isso, de certa forma, meio que todos nós, assim, não para generalizar, né, mas observa no Luciano Hang uma parcela, ao menos, dessa sociedade catarinense, né, que é uma sociedade que, como você lembrou aí, muito familiar, conservadora, e que, de fato, não, pelo menos, ao menos no discurso, né, porque a gente observa que, na prática, somente ali está em busca da defesa dos seus interesses, mas no discurso é um discurso super conservador, um discurso que vai contra os mais pobres, né? Um discurso anti-pobre, como a gente chama aqui em São Paulo, como a gente fala em boa parte aqui na TV Jovens Cronistas, a gente já falou várias vezes disso, esse discurso anti-pobre, né? O Luciano Hang, ele incorpora isso, né? Ele é a personificação desse discurso anti-pobre e de exploração mesmo da mão de obra alheia, né? Olha, eu vou começar falando desse camarada, que eu não quero dar muita publicidade para ele, porque ele não merece, né? É um sujeito tosco, é um dos maiores fascistas do Brasil.
esse camarada aí, se ele não tivesse hoje condenado, né, ele foi condenado aí algumas vezes. Se você procurar, eu vou começar por essa frase dele, olha só, pela frase que ele colocou, que está lá no Wikipedia, tanto faz, ele cita o seguinte, abre aspas, vamos pensar esta frase desse camarada neofascista. Abre aspas, está aqui o processo, nada consta, fomos inocentados, temos muitos processos, sim, e vamos continuar sendo processados. O que importa é não ser condenado. Veja bem. Então, nas palavras, fecha aspas, Luciano Hang, ele publicou esta citação em janeiro do ano passado, 2018, agora recente, e ele cita exatamente, quer dizer, não importa o que importa é não ser condenado. Então, se você não é condenado, meu amigo, você pode tudo, né? Então, você pode tudo. E é isso que ele faz. Ele assinou embaixo o que ele é nessa frase. Ele acabou de assinar exatamente, todo mundo pode consultar lá, Wikipedia, está lá, a vida dele está ali, a biografia dele está ali, resumidamente, eu acredito que foi ele, ou ele que mandou, está ali, da onde que ele é, um sujeito que é de Brusque, uma cidade pequena, uma cidade têxtil, né, que já foi a capital têxtil aqui do estado. Ele nasceu lá, ele é filho de operários uma antiga empresa têxtil chamada Carlos Renault, né, Carlos Renault, e ele foi depois, ele foi o quê? Ele foi também trabalhador desta empresa. Aí ele comprou uma pequena empresa também nesta área de tecidos. Na sequência, ele fundou com o Vanderlei, por isso que é de Hang, né? A Van é de Hang e Vanderlei, que era o sócio dele, que não é mais. E aí eles colocaram uma pequena empresa de tecidos que daí se transformou na Van. Ou seja, a Van foi fundada, se não me engano, em 1986, na década de 80, e aí, na década de 90, mais ou menos por aí, ela já começou a ter todo um processo, ele já começou os primeiros processos, né, de sonegação, processo de lavagem de dinheiro, ou seja, ele já foi condenado várias vezes, e a pagar, inclusive, ele parcelou agora recentemente, e que eu acho que não deu continuidade nos pagamentos parcelados, de mais de 100 milhões de reais, que ele tem que pagar, né, de multa, né? E ainda mais todo esse processo todo que ele tem nas costas. Ou seja, resumindo, ele tinha apenas 6, olha só, como é importante, ele tem que se ajoelhar na frente do Lula, principalmente, na frente da Dilma, do Lula, ele tem que se ajoelhar e pedir assim, ó, agradecer Lula, muito obrigado. Ele tinha, antes do Lula, no começo do governo Lula, ele tinha uma empresa, que é a matriz em Brusque, depois ele abriu uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta aqui no estado. Se não me engano, a quinta ou a sexta aqui em Florianópolis, né, na região de Balneário Camboriú e tal. Ou seja, depois que o Lula entrou, dando um salto as duas gestões do Lula, aqui, o nosso Lula que está aqui, duas gestões do Lula, da Dilma, 1,5, mais ou menos, da gestão do Lula até 2013, ele estava em 2014, por aí, ele estava abrindo a centésima, ou seja, 100 avanços. Então, ele deu um salto muito grande, olha só, ele tinha 6, aí ele fez empréstimo de milhões no BNDES, no governo Lula, ou seja, esse camarada, ele cresceu, ele está poderoso, ele fez o pé de meia dele no governo Lula, usando o BNDES como empréstimos,
com vários empréstimos, ele aproveitou toda aquela fase, aquela onda, né, aquela marolinha do Lula, ele estava em pé. Mas a onda poderosa, a onda econômica de crescimento que todo mundo que eu falo aqui, essa hora eu estaria fazendo, né, uma comidinha diferente, porque tinha um dinheirinho a mais, ele tinha um dinheirão muito a mais do que qualquer um, porque ele se aproveitou. Então é isso, acho que falei demais. Não falou demais, mas sintetizando, Valdo, se você me permite, é aquela pergunta que nós lançamos durante o período eleitoral. Acho que boa parte dos brasileiros fez essa pergunta. Eu não aqui quero ter propriedade sobre ela, porque eu fiz essa pergunta, mas eu acredito que várias pessoas fizeram, que é a seguinte: onde estavam todas essas pessoas que naquele momento, durante o período eleitoral, estavam tacando pedras e mais pedras, né, tiravam pedras, colinas, montanhas contra o PT, né? Onde estiveram essas pessoas nos últimos anos? Aí você lembrou, nós estamos aqui falando do Luciano Hang. O Luciano Hang, por exemplo, ele não estava criticando o PT, e nem o governo Lula, nem a Dilma, ele estava ganhando dinheiro, né, fazendo, como lembrou e falou muito bem aí o Valdo, fazendo o pé de meia dele. Ô, Valdo, para a gente já caminhar mesmo para o final aqui, porque o Valdo, por favor. Só para fechar desse camarada aí, só para ilustrar, vocês lembram que aqui no estado, pelo menos bombou, que ele espalhou uma fake news, lá naquela época já, uma fake news poderosa, que os verdadeiros, os donos da van, Lula e Dilma, o Lula principalmente, o Lula depois espalhou que não, mas pode ser o filho do Lula, o dono da rede dele. E aí depois ele fez ele espalhou essa fake news, depois ele gravou um comercial em rede nacional, dizendo o seguinte: calma, pessoal, o verdadeiro, autêntico dono da van sou eu. Eu sou o dono da van. Ele foi garoto propaganda, ele próprio, né, da sua própria rede. Agora, para fechar e passar uma régua, limpar esse camarada aqui, porque ele não merece, esse fascista, que hoje ele só não é vice-presidente e ele não tem um cargo de ministro lá no governo Bozo, porque ele é um cara condenado, não pode, né? Ele verdade. É condenado, então ele não pode. Agora é o seguinte, só para ilustrar mais uma, ele usou ele sonegou, por exemplo, ele sonegou o imposto, ele sonegou, né, o INSS, ele usava, por exemplo, laranjas, milhares de funcionários, ele assinava a carteira, eu até peguei esse dado, R$250 com carteira assinada, e se não me engano, 650. Ou seja, a carteira assinada, ele pagava INSS no 250, ok? Só que ele pagava por fora, e dizendo que era bonificação e tal, para calar o bico das pessoas, não falava como, e pagava os 650. Só que daí, ele pagava os 650 para as pessoas, mas ele pagava, né, para o INSS em cima do 250. Então, quantos milhões ele não ganhava em cima de milhares de trabalhadores? Só esse detalhe para você também raciocinar quem é esse camarada que talvez muitos não conhecem e que nós temos que ficar de olho, porque esse cara, ele vai querer, né? Ele tem um canal aí, inclusive, que é um canal, é uma víbora. Ele só detona com o pessoal da esquerda, ele só detona com os políticos de esquerda. Nós temos que ficar de olho nesse camarada aí, porque eles estão preparando, não só esse, mas uma série de ilustres, né, fascistas para assumir a sequência desse governo, que eu acredito que vai cair, não dura um ano. O governo Bozo, para mim, não dura um ano, e, portanto, é isso. O Valdo, para os espectadores que estão chegando agora, este é Valdo Santos, né? Valdo Santos da Rede Esquerda, canal que foi lançado recentemente aqui no YouTube, do qual, né, e aí nós estamos aqui da TV Jovens Cronistas divulgando aí no bate-papo para que você que ainda não conhece o canal, né, explore lá os programas já gravados, os vídeos já feitos pelo Valdo. Valdo, assim que terminar a live aqui na TV Jovens Cronistas, ele vai fazer uma live lá no Facebook, né, Valdo, na comunidade da Rede Esquerda lá no Facebook, o Valdo está confirmando aí, e aí para a gente já ir fechando mesmo, Valdo, já falei 3 vezes, mas para a gente fechar, você lembrou que o Luciano Hang, ele tem, né, como você citou, laranja, o termo laranja, e o PSL com esse pomar de laranjas, né, e agora ameaçando deputada federal. Quando é que você já foi mais assertivo, já disse que o desgoverno Temer, ó,
O desgoverno Bolsonaro, ele cai com 1 ano. Quando é que vai cair o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, envolvido, está mais que claro, evidente, explícito, de que ele é ali o coordenador de um esquema de laranjas, candidaturas femininas. E antes de você responder, Valdo, eu quero aqui cumprimentar várias pessoas que estão chegando agora. O Paulo Andrade, é isso? Paulo Andrade, Ted Hair, né, vai dizendo Lula livre, o Tobey Marshmallow vai chegando, o pessoal que está chegando agora já vai deixando seu like, a Anabelle Progressista, o Adriano Garcia segue aqui conosco, o Douglas Neto, quem mais? O Paulo Andrade, ele falou aqui, né, hashtag B171. Paulo, Valdo, quando é que o Marcelo Álvaro Antônio vai cair, né, já que você disse que em 1 ano o desgoverno Bolsonaro já não existe? E aí, não existindo o desgoverno Bolsonaro, nós teríamos um governo ou um desgoverno, a continuação deste, comandado pelo general Hamilton Mourão? Pois é, Oliveira, é o seguinte, eu só queria, você falou aí no... Você falou, eu vou fazer agora uma live para a minha comunidade, eu prezo muito a minha comunidade do Facebook, comunidade muito grande, assim, comunidade militante, né, o meu Facebook, realmente, o Facebook, a nossa página da Rede Esquerda é uma página de abnegados, militantes, eu não posso deixar eles de fora. E vou fazer também uma live rápida no YouTube, que é o nosso canal mãe, para puxar esse pessoal também, porque aqui no YouTube é aqui que nós vamos crescer, como vocês também pretendem, e eu peço que também as pessoas assinem o canal, também o canal dos Jovens Cronistas e também o canal da Rede Esquerda. Então é isso. Olha, eu acho que você já percebeu que a Janaína está pirada com este ministro. Ela já pediu a cabeça dele, ela disse, não tem que ir para a reunião, decidir se ele tem que renunciar ou não. Não, ele tem que já jogar a toalha, tem que sair fora. Ela aloprou hoje, inclusive, né, está rolando aí na mídia alternativa, é óbvio que a mídia golpista não sempre fica no superficial, e ela já pediu a cabeça dele. Outros também já estão pedindo a cabeça desse sujeito que a semana passada eu até debati aqui nas minhas lives, que esse cara ele foi ao Congresso, você lembra, e lá no Congresso ele foi sabatinado pelo Congresso e ele foi lá dizer que, não, eu vim aqui para dizer que eu sou inocente, eu não devo nada, e eu vou me defender porque eu vou provar a minha inocência. Tá, mas o que ele está fazendo lá, o que ele foi fazer no Congresso? Se é para falar isso aí, fica em casa, manda lá um zap, manda lá um Twitter, né, para a comunidade deles, lá dizendo que ele é inocente. Quer dizer, ele vai no Congresso para falar isso aí, sendo que ele é um dos grandes laranjas. Essa deputada jogou M no ventilador, que também ela joga M no ventilador, mas ela também é laranja. Ela também foi beneficiada. Ou seja, como eu falo aqui, Cláudio Porto, eu falo para a minha comunidade aqui, que o laranjal do Bozo, meu amigo, está com a virose, né, da laranja. Ela está com a praga da laranja, né? Há muito tempo já entrou com a praga da laranja. A praga da laranja, lá o Queiroz começou a disseminar a praga da laranja, e agora vai ser o efeito cascata, o efeito dominó. Começa a cair, um vai caindo, o outro vai sugando lá o suco da laranja, né? O partido do suco da laranja, lá o PSL todo é laranjal, e esses caras que estão hospedados lá, né, temporariamente, porque eu coloco sempre que eles estão lá hospedados temporariamente, como foi o ministro, o Vélez, da Educação, né, esses caras todos, eles estão lá como fachada. O cara vai lá, faz o pezinho de meia dele, ele vai lá e exerce a função de destruir, de começar a destruir todo o setor público, em seguida ele sai, ele some. Cadê o Bebiano? Cadê o Bebiano? O Bebiano sumiu. Né? Ninguém sabe. Esse aí, o Vélez, também já desapareceu. Né? E outros vão desaparecendo. Lembrando que hoje o Mourão foi internado, né? O Mourão foi internado, não tem essa informação se foi um piripaque no coração, se foi algum problema de... ele foi fazer um check-up. Você tem essa informação aí também? Eu vi no Brasil 247, né, mais cedo, isso aí,
E aí eles estavam falando lá no Brasil 247 em infarto, né, em rumor, e alimentou infarto, né, alimentou um rumor de infarto, segundo a manchete lá do Brasil 247, mas informações assim mais aprofundadas sobre isso eu não li, mas eu lembro agora que você falou do Hamilton Mourão, né, esta semana está para ser protocolado lá no Congresso Nacional pelo Marco Feliciano, um dos vices do presidente, né, Bolsonaro, lá um dos vices do governo, né, lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, um pedido de impeachment para o Hamilton Mourão, né? Então, assim, essas rachaduras, essas não é fissura, é rachadura mesmo, né? Entre esses grupos que apoiaram o desgoverno Bolsonaro, pelo menos a eleição, e aqui agora cada um corre ali em busca dos seus interesses, está ficando cada vez mais explícito e isso tem paralisado o governo. E aí, com isso, Valdo, você já tocou no assunto aí, houve a mudança no Ministério da Educação na última semana, e aí, eu e o Adriano, comentando ontem, o Adriano, editor-chefe, comentando lá no Redação JC, nós ali fizemos uma análise que resultou na seguinte conclusão, Ovaldo, não sei se você concorda, mas o Abraham Weintraub, ele parece ter mais gestão, ele parece ter mais controle, né, do que, por exemplo, o Ricardo Vélez. E com isso, se a gente pegar uma pessoa que tem mais controle, com esses ideais, não é ainda pior do que, por exemplo, o Ricardo Vélez, que paralisou o MEC e ao menos serviu como um freio aí para, digamos assim, a prática desses ideais que são ideais horríveis e que vão render consequências aí para a gente reverter por décadas, né, talvez até século, mas décadas é certo que nós vamos ter que nos debruçar sobre esse tema, né, algumas décadas aí, destinar algumas décadas para poder reverter tudo isso. Então, assim, como você observa essa nomeação aí na semana do Abraham Weintraub, né, e como você lembrou aí, o Ricardo Vélez deixando o cargo, e antes de você responder, eu ia ler aqui um comentário da Conceição, ela falou aqui, né, sobre o Marcelo Álvaro Antônio, a Conceição Carneiro, ela disse que ele não vai cair porque ele é testemunha da falsa facada em Bozo, né, se ele abrir a boca, a chapa cai. Aí eu quero que você analise tudo isso, né, e sobretudo, principalmente, particularmente, desculpa a redundância, mas com relação ao Ministério da Educação, porque o Abraham Weintraub parece que vai colocar em prática todos os ideais olavistas. Para quem é do meio acadêmico, quem já passou pela academia, né, sabe que as universidades elas tiveram esse avanço, né? Os vários institutos federais, né? As universidades federais, o crescimento poderoso do governo Lula, primeiro governo, segundo governo, Dilma, tivemos aí um avanço poderoso, ou seja, essa estrutura, essa rede, né, de universidades, institutos federais, tivemos esse avanço poderoso, coisa que não aconteceu em nenhum governo militar, Collor, Sarney, o Príncipe de Paris, lá o FHC, não tivemos nenhum tipo de avanço assim. Aliás, o Príncipe de Paris, pelo contrário, né, foi sucateamento total. Agora, esse camarada aí que está chegando, muitas pessoas, eu coloco, trocar os 6 por meia dúzia? Aparentemente, sim. Agora, nós temos que raciocinar o seguinte, esse camarada é diferente a única diferença, a diferença que eles têm, não só porque um é brasileiro e outro é colombiano, mas eles têm uma diferença grande também. Eles têm, o Vélez Rodrigues tem uma posição mais opaca, aquela coisa mais, né, vai meio no empurrão. Esse cara, não, ele já fez uma declaração que eu acho que todo mundo compartilhou, inclusive, ele pegou e plagiou uma frase lá do nazismo, você lembra? Ele tirou simplesmente judeus e colocou comunistas, ou seja, que ele colocou, que está lá, caçar os judeus, que o Hitler que publicou, e ele simplesmente ele plagiou, tirou ali a palavra judeus e colocou caçar os comunistas. Então, para você ver, esse cara ele chegou com tudo. Ele chegou dando uma de intelectual, não, porque eu sou professor ele é professor da Federal de São Paulo, né? Ele é professor lá, se não me engano, da economia, né? Ele foi professor da economia, ele fez uma carreira, aquela carreira meia boca. Eu até vi o Mercadante falando que eles foram colegas do mesmo departamento, né? E aí
Só que esse cara aí, ele tem esta formação um pouco diferente. Só que a proposta dele é mais avançada, né, a proposta avançada, que eu diria, para o lado deles, mas a proposta é caótica, é drástica para o nosso lado, ou seja, para o lado acadêmico, né, para o lado da esquerda, que a ideia dele é jogar pesado, a ideia dele é jogar pesado com a academia. A ideia dele é passar o rodo, né? Professores, servidores, estudantes. A ideia dele é implantar a ideologia de extrema-direita. Ele quer fazer uma limpa, ele quer limpar. Então, os departamentos vão ter que ficar atentos. O movimento estudantil, alô, o movimento estudantil. Eu que nasci lá no meio estudantil, lá no meio secundarista, depois universitário, eu conheço muito bem. Se não mobilizar, aliás, quem puxa os primeiros movimentos aqui no Brasil, normalmente, é o movimento estudantil. Então, o movimento estudantil tem que se mobilizar e jogar pesado e ficar atento. Não adianta você simplesmente ficar esperando a casa cair. Então, vamos ficar atento a esse ministro ultrafascista. Ô, Valdo, caminhando para o fim, agora final mesmo, assim que você terminar de tomar a sua água, inclusive eu também corro aqui para tomar água, né, quando eu tenho algum convidado, porque isso acho que é a tônica, né, de todos nós comunicadores aqui no YouTube. A gente toma água na xícara, toma água na garrafa. O Adriano Garcia, que faz a promoção, às vezes faz uma publicidade, viu, Valdo? Ele estampa aqui a marca. Mas eu não costumo fazer isso. Eu digo isso porque quando eu faço o programa sozinho, né, que é o JC Internacional, aí vai ali, né, a voz começa a afinar, os espectadores vão acompanhando e felizmente vão também, pelo menos até agora, não fizeram nenhuma crítica nesse sentido, assim, sobre essa questão, né? O pessoal aqui no nosso chat, Valdo, audiência... O meu aqui é em homenagem à comunidade LGBT, mas tem vermelho esquerda, tem Brasil, branco, amarelo, verde, a comunidade também ecológica, ambientalista. Então, está aqui. Todos os movimentos congregados aí, né? Bom, eu queria só um detalhe importante também, que eu acho que a gente tem que conversar a mesma língua, né? E já queria deixar aqui de antemão, agradecer, né, pelo convite, e também já deixar aqui o convite estampado para você participar. Eu vou programar também uma live especial para você falar do canal de vocês, né, da proposta de vocês, também, né, dos jovens cronistas, para falar também para a nossa comunidade e ajudar aqui também com conteúdo jornalístico e ajudar o nosso canal a crescer. Então, basicamente é isso. Eu vou agora para a live, vou falar dessa entrevista, vou falar também debater um pouco sobre essas situações, falar do teu canal, e vamos que vamos, não podemos parar. Ô, Valdo, eu ia falar exatamente isso, a audiência muito alta nos domingos. O Clube da Esquerda, ele tem audiência muito alta porque as pessoas, os nossos espectadores, eles estão entendendo e também estão querendo essa comunidade mesmo, né? Essa formação de uma comunidade de comunicadores de esquerda, comunicadores que são declaradamente de esquerda e que trazem aqui um ponto de vista diferente. Antes de eu prolongar aqui esse assunto, eu só quero falar rapidamente sobre o Hamilton Mourão, que a gente falou rapidamente aqui. Eu fui pesquisar, o Correio Brasiliense diz o seguinte, Valdo e espectadores, diz que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele deu entrada no setor do departamento de ortopedia para fazer ali uma punção no cotovelo direito. Então, não seria nada assim muito grave. Isso aconteceu ontem à noite e ele... No cotovelo? Oi? Você falou cotovelo, é isso? Cotovelo, segundo o Correio Brasiliense. Então ele levou uma cotovelada, provavelmente, de alguém. Com certeza. Com certeza. E o que não falta lá é gente querendo dar cotovelada nele, né? Não, então é isso, né, meu amigo? Eu acho que bem interessante aí, jornalista, normalmente, é isso que acontece. Você dá a notícia, você, né, quando você tem que corrigir, você corrige ao vivo, no ato, porque essa é a prática do jornalismo, não só de esquerda, mas o jornalismo. Quando você coloca o jornalismo ele é universal. Agora,
ele atua na esquerda, mas também atua na direita. Agora, o jornalista, ele pode estar lá naqueles canais de direita, mas eu tenho certeza que, se a notícia é aquela coisa aberrante, totalmente fora da casinha, ele, por ética, ele vai lá, ele conserta. Pelo menos nem que ele conserte de uma maneira tendenciosa, mas ele vai consertar. Então, é isso. Valdo, é exatamente isso, e eu tenho frisado sempre nessa questão, né, do nosso papel enquanto jornalista. Eu repito aqui, nós não temos culpa de que o jornalismo brasileiro, a mídia, os veículos tradicionais tenham levado o jornalismo brasileiro para esse caminho, né, um caminho persecutório em alguns aspectos, inquisitório sempre que for fazer entrevista, né, agentes políticos sendo inquiridos ali por repórteres, né? Repórteres que já saem da redação, muitas vezes já instruído para bater de frente com agentes políticos. Não é assim que se faz jornalismo. Jornalismo não é isso. Até porque, em síntese, né? A sociedade ela não sai informada nessas situações. Eu agradeço demais ao Valdo e peço novamente para que ele convide. E aí, eu já aceitando o convite aqui, Valdo, nós vamos programar isso, essa live lá no canal Rede Esquerda, junto com o Adriano Garcia também, que é editor-chefe, porque a proposta desse canal é reunir todos os nossos colaboradores. Eu reforço aqui para os nossos espectadores, leitores lá do site, espectadores aqui no canal, que nós temos também colaboradores de esporte, por isso que a nossa grade ela é diversificada. É importante que todos que estão aqui possam também prestigiar o trabalho feito pelos outros colaboradores dos Jovens Cronistas. Tendo alguma dúvida, por favor, escreva para nós, está aí o endereço, tem a seção comentários. Eu falo aqui, Valdo, para as pessoas, nossos espectadores, fazerem da seção comentários um fórum, né? Comenta aí, coloca suas ideias, né? Todas as suas ideias mesmo, coloca aí nos comentários que nós vamos responder, que nós vamos comentar nos próximos vídeos. Rapidamente aqui, ó, eu não falei o nome, mas eu vou recordar aqui, o Cleomar J. Vive, ele foi lá para o canal Lula Livre, porque ele participa com o Paulo do canal Lula Livre, né, ele comenta lá, a live já dá para começar por lá. O Marcelo Lula continua aqui com a gente, mas o Cabelinho esteve conosco, está aqui conosco no bate-papo, e entre outros, que eu não falei também o nome, a Olívia Cardoso, né, que eu não falei o nome, não citei o nome na live. Quem mais? Tinha uma moça aqui, uma moça não, um rapaz, né, Adelante Pereira de Souza, que ele pergunta para mim, Valdo, se eu tenho algum parentesco com o Eduardo Guimarães, lá do blog da Cidadania. Não tenho, mas acompanho e prestigio o trabalho dele, né, inclusive, como eu falei agora, a gente estava falando muito isso no início do programa, né, sobre a justiça, né, essas arbitragens que aconteceram nesses últimos anos, entre elas, fizeram comoção coercitiva com o Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, né? Então, olha só os anos obscuros em que o Brasil entrou, né? O pessoal, peço que quem não deu like, ainda dê like. O Valdo, por favor, Valdo, novamente, muito obrigado pela sua participação, e eu peço, reforce o convite para os nossos espectadores para te acompanhar. Nós estamos colocando no bate-papo somente o link para o canal. Então, do canal Rede Esquerda, você pode ir para as outras redes sociais do projeto. Então, reforça aí o convite, Valdo, e eu agradeço novamente aí a você, e toda sorte mesmo, e conte conosco, conte com o projeto Jovens Cronistas, aí com a sua empreitada aí da Rede Esquerda. Vamos formar essa rede mesmo, vamos levar a cabo isso. Bom, eu queria mais uma vez, então, agradecer toda a comunidade aí do canal, né, os Jovens Cronistas, e hoje aqui no programa especial, falando um pouco aqui da Rede Esquerda formada pelo canal do YouTube, formada também com o apoio das demais mídias sociais, que é o Facebook, nossa comunidade muito grande no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu queria agradecer muito, né, pela participação aqui, e dizer também que estaremos lançando, então, a nossa programação mínima, singela, mas a semana que vem estaremos lançando no canal, lançando em todas as mídias, as nossas mídias, e estaremos lançando também o nosso financiamento coletivo e permanente. Então, estaremos lançando também o nosso Apoia-se e também outros meios que você poderá financiar o nosso canal, como os companheiros aqui dos Jovens Cronistas. Então, é isso aí, agradeço. Vocês podem contarem comigo. Estamos aí para se abraçar, ninguém larga as mãos, né? E vamos que vamos. Lula livre, o nosso mascote aqui, o nosso patrono, ele vai ficar aqui, Cláudio, enquanto o Lula estiver preso lá na masmorra,
ele vai ficar aqui. Depois, com a comunidade, vamos estudar, de repente, fazer um busto especial, ele vai ficar aqui no nosso estúdio provisório, que logo estaremos montando um estúdiozinho melhor, questões financeiras, e, portanto, a comunidade vai nos ajudar. E o Lula livre, aqui ele está livre, mas ele está preso injustamente, sem provas, lá na masmorra em Curitiba. Eu fico por aqui, e eu queria deixar essa imagem aqui para o final aqui, tá ok? Aí não está virado, né? Então, Valdo, rapidamente, fica aí rapidão que eu vou pegar o meu também, aí nós dois fazemos isso. Vai, vamos mostra aí, fechar pessoal. Aqui, então. Então, eu queria deixar aqui para vocês esta imagem legal, fora Bolsonaro, e todos os golpistas, liberdade para Lula, e abaixo a fraude eleitoral. E lembrando também, Cláudio, dos comitês, Lula livre, que qualquer cidadão, qualquer comunidade, sindicato, você que tem um sindicato seu, as universidades, escolas, qualquer universidade, qualquer comunidade pode montar o comitê Lula livre. Então, você monta o comitê, você vai nos partidos da frente, né? PT, PCO, PCdoB, PSOL, parte do PDT, acredito também que está com o Lula livre, a PCB, você vai lá e pega o material, monta o seu comitê Lula livre. É isso aí? Aí, Valdo, rapidamente, antes de você seguir, eu falo para os nossos convidados, Valdo, que eu não gosto de expulsar ninguém, porque você viu que no Hangout, quando eu vou liberar alguém, eu tenho que expulsar. Eu não vou expulsar você e não vou expulsar ninguém que vir aqui na TV Jovens Cronistas. Eu vou pedir, só que depois, assim que a gente terminar aqui, você só desligue, e aí eu vou só seguir com mais um tópico. Mas, para mostrar para vocês aí, eu tenho que deixar isso aqui salvo. Salvo não, deixar aqui perto de mim quando eu fizer o clube. Vamos ver com um zoom aí, tá chegando aí para você. O nosso Bora, bottom, Bolsonaro. Né? Liberdade para Lula. Nosso bottom lá do PCO, né? Até descobriram aí onde a gente compra isso. É no PCO, o PCO que faz essas coisas, e é muito bom mesmo aqui, ó. As nossas bandeiras, né? Eu não sei se o zoom tá. Deixa eu ficar aqui. Não tá focado, né? Mas é o nosso bottom aí, ó. Agora então sim, tá focado. E tem esse aqui, Valdo, ó, que eu acho que é muito importante também a gente lembrar sempre disso, ó. Derrotar a direita, derrotar os golpistas e anular o impeachment, porque a gente não anulou o impeachment da ex-presidente Dilma ainda, viu? Bolsonaro ganhou as eleições. E tem a máscara do Lula também, que você adquire, né, para colocar a máscara nas manifestações, e todo mundo com a máscara do presidente, ex-presidente Lula, na mão. É isso aí? Vou para a live agora. Vou lá para o Facebook e depois para o YouTube. Já vou citar aí também o nosso trabalho hoje aqui, um trabalho muito, muito interessante aí para todo mundo. Valeu, Lula livre! Olha só, no dia que Lula for libertado, você usa, né? Todos nós vamos sair nas ruas com a máscara. Você tira a máscara daí para usar num ato no mesmo dia que o Lula for libertado. Muito obrigado novamente pela participação. Boa sorte no projeto Rede Esquerda. E eu espero reencontrá-lo aqui. Eu vou convidar novamente. Esteja certo que nós vamos fazer uma mega live. Você vai ver, uma mega live com todos os canais de esquerda aqui na TV Jovens Cronistas, sendo retransmitido por todos os outros canais. Abraço, boa sorte, e eu espero que a gente tenha contribuído aí com parte do crescimento do seu canal lá, e conte com a gente sempre, viu? Muito obrigado. Ok. Pessoal, seguindo aqui rapidamente, eu tenho aqui alguns tópicos da pauta, eu só peço que o Valdo fique à vontade aí, quando quiser para se retirar, porque eu não vou, como eu falei, Valdo, eu não vou te expulsar, viu? Porque eu acho isso uma sacanagem que o Google faz de colocar expulsar da live. Eu não vou expulsar. Eu vou seguir aqui, falar aí de Venezuela, eu quero abordar alguns números aí. O presidente Nicolás Maduro, ele implementou um programa chamado Plano Volta à Pátria, né? Plano de Volta à Pátria. E aí, com isso, um projeto do governo de Nicolás Maduro para custear o retorno de venezuelanos que partiram da Venezuela por algumas circunstâncias, né? A maior parte deles deixou o país por conta das sanções, né, sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos por outros países aliados ali dos Estados Unidos, né, aliados, né, subservientes mesmo, eles apoiando os Estados Unidos, fizeram um estrangulamento, estão fazendo, né, estão aí implantando o estrangulamento financeiro da Venezuela, e aí agora o governo de Nicolás Maduro estabeleceu esse programa, e esse programa, desde o início dele ali, no início do ano também, veio junto com o segundo mandato aí do Nicolás Maduro,
o plano já custeou a volta de mais de 13.380 venezuelanos, tá? Do Brasil, só do Brasil, foram 6 mil, quase 7 mil venezuelanos que deixaram o Brasil e voltaram para a Venezuela dentro deste programa aí do governo Nicolás Maduro. Vocês falaram da Venezuela aí, ainda bem, porque eu consegui pesquisar esses números e já passei para vocês aí. Pessoal, novamente, convido a vocês que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui na TV Jovens Cronistas, acione o sininho para receber as notificações das lives, né? E também, eu vou colocar novamente aí, ó, o link para a Rede Esquerda, o canal do Valdo, que participou do nosso programa hoje. Quem puder, contribua lá com prestígio, né? Vá lá, se inscreva no canal, vamos juntos crescer, né? Eu agradeço novamente aí e convido quem ainda não é seguidor nosso nas redes sociais que siga, porque nós fizemos aí algumas peças de publicidade, mas nós fizemos algumas peças, algumas artes, eu vou ver se eu consigo abrir uma aqui. Nós fizemos umas artes para agradecer vocês, agradecer quem nos ajudou aí a bater a primeira meta de 500 inscritos, né? Nós estamos promovendo isso nas redes sociais, que vale muito a pena vocês que ainda não é inscrito ou não nos seguem nas redes sociais, nos siga para poder receber esse agradecimento, né? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se vai abrir para vocês aí. Se der para eu compartilhar, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver, compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela. Ah, não abre. Curiosamente, não abre a tela da visualização. Se eu conseguir aqui, em tempo, abrir a nossa rede social para mostrar para vocês, deixa eu ver, eu vou abrir aqui o Instagram. Pessoal, quem ainda não é inscrito, se inscreva aí, porque a gente está batendo quase 530 inscritos. A expectativa é que a gente consiga iniciar essa semana, né, semana dos dias úteis aí, né, amanhã, segunda-feira, já com 600. Então, vamos juntos com umas 600 que ainda não deu live, já dei live aí. Aldeir Bezerra PB diz que conhecedor, cidadão de fibra, Valdo, aí, ó, elogiando o Valdo. Aldeir, eu espero que já tenha ido lá no canal da Rede Esquerda para se inscrever. Ó, abri aqui, vou mostrar para vocês o nosso Instagram, e aí eu vou mostrar a arte que nós fizemos para agradecer aí quem contribuiu conosco, né? Quem contribuiu conosco nessa primeira meta de 500 inscritos, tá? Nós temos o nosso Instagram, aqui nosso Instagram é @jcronistas, lá no nosso Instagram. Nós temos aqui, boa parte da nossa cobertura no Instagram se dá por meio de story, então, assim, quem puder se inscrever lá, quem puder seguir, né, o nosso Instagram, vai acompanhar muitas publicações no story, né? E essa charge aqui mesmo, ó, quem puder dar um like lá, ó, charge aí do Celso Augusto Schroeder, que fez essa charge aí, ó, com o ex-presidente Lula, com uma chave, né, escrito povo, né, a chave da libertação do Lula passa aí pelo povo. E a nossa arte que nós fizemos aí para agradecer vocês é esta aqui que está para abrir, a nossa internet. Por isso que é importante quem puder contribuir financeiramente com o projeto, contribua, porque a nossa internet aqui ela é bem ruim por enquanto. Olha aqui, ó, a nossa arte, agradecendo aí, muito obrigado, né, 500 inscritos, e aí convidando quem ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal aqui na TV Jovens Cronistas. Rumo aos 1.000 inscritos, vamos juntos. Pessoal, voltando aqui, muito obrigado novamente pela participação de todos. Tem live aí acontecendo em vários outros canais, né? Quem agora, o nosso público se dissipa. Muito obrigado mesmo, todos aqueles, sobretudo, particularmente aqueles que acompanharam desde o início. Quem está acompanhando o vídeo depois gravado, deixe seu like também, não é? E apresente o projeto para os amigos, para as amigas. Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. Eu acho que é este o slogan. Muito obrigado novamente. Eu vou ler aqui os últimos comentários no nosso chat. Manuel Filho chegou por agora, Manuel. Eu não vi por aí. Mas, Manuel, já deixa seu like aí no nosso vídeo. A Celeste Luna, ela vai dando boa noite para mim, para o Adriano. Adriano participou pelo chat. Adriano falou aqui, né? Agradecendo a todos que estiveram conosco, né? E convidando para se inscrever no canal. A Edilce Moraes, o Rogério Conde, o Tomei Marshmello, quem mais? Aldeir Bezerra PB, né? Ele diz aqui que a esquerda unida jamais será vencida, por aí, o caminho é este. Aldeir, o Marcelula, né? Quem mais? O Aldeir, ele diz assim, fora Bozo, aí coloca vários palhacinhos. Marcos Almeida, eu não ouvi aqui antes, eu não citei seu nome, perdão, Marcos, se estiver ainda ao vivo aí, muito obrigado pelo prestígio, por contribuir com o seu prestígio.
o Rogério Conde diz, e é isso, Rogério Conde, viva nós, viu? Viva nós mesmo, viva a todos nós, essa comunidade que está se formando aqui em volta da TV Jovens Cronistas. O Cabelinho, né, mandou um viva Maduro e seu exército, aliás, só de milicianos aí bateu um número enorme, né, chegaram a 2 milhões, né, eu anotei o número aqui no celular e vou passar esse número preciso para vocês, porque é informação a gente não pode ficar também hesitando, né, informação lá, discurso de Maduro na Venezuela ontem, né, comemorou-se lá 10 anos da milícia bolivariana, 2.199.000 milicianos lá. Então, por isso, uma das razões das Forças Armadas não terem abandonado ainda Nicolás Maduro, por conta da pressão que há da comunidade internacional, ou melhor, de alguns lacaios dos Estados Unidos, de alguns países lacaios dos Estados Unidos aí, fazendo essa pressão sobre as Forças Armadas, uma das razões é exatamente essa. Nicolás Maduro conta com um exército aí popular de mais de 2 milhões de venezuelanos. Obrigado novamente pela participação e compartilhem o vídeo aí, viu? O vídeo vai ficar disponível na semana e eu retomo um ponto. O nosso projeto é um projeto de colaboradores sem nenhuma remuneração, tanto é que a gente incentiva aqui, quem puder contribuir financeiramente, está aí os links na descrição do vídeo, para a nossa vaquinha e para a nossa campanha de clube de sócios, né, com valor a partir de com contribuições, a partir de qualquer valor, e também estão aí na descrição do vídeo os links para nossas redes sociais e para o nosso grupo no WhatsApp. Entra lá, vamos juntos debater política no WhatsApp, nas redes sociais, aqui na TV Jovens Cronistas, e quem puder contribuir financeiramente, contribua, que vale muito a pena, transparente, nós vamos usar, como já falamos em outras oportunidades, aqui, né, para custear os nossos equipamentos ainda, os poucos equipamentos que nós temos. Vamos crescer juntos, pessoal. Até uma próxima, fiquem com Deus e boa semana.